Olá, boa noite, tudo bem com você? Como foi a sua semana? Mais uma vez estamos aqui numa sexta-feira para fazermos um momento de oração e meditação, estudo da Palavra de Deus, momento onde nós começamos a buscar nesse dia de descanso o conforto, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida. É um privilégio estarmos reunidos mais uma vez. Eu já estou algumas semanas um pouco distante da nossa igreja, da nossa página. Eu estive por 2 semanas na França estudando mestrado e convidei outros para que participassem, trouxessem a mensagem. Mas hoje estou muito feliz de poder estar novamente com vocês para compartilharmos a palavra de Deus e estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre ela. Nós vamos começar uma jornada hoje, eu imagino, de 4 semanas, e vamos estudar o tema da fé, a questão da fé. Vamos crescer na nossa fé, entendendo alguns desses conceitos bíblicos, dentro principalmente do Novo Testamento, sobre a fé. Começamos hoje com alguém de fé bem pequena e vamos crescendo cada semana no tamanho da nossa fé, na força e na grandeza da fé. Vamos aprendendo 4 níveis de fé. O primeiro hoje, uma fé bem pequena, mas que pode muitas coisas, se você tiver uma fé bem pequenininha. Antes de nós irmos para o texto bíblico, ou os textos bíblicos, e o estudo que nós vamos fazer hoje a respeito da fé, eu gostaria de convidar você para um momento de oração. Curve a sua fronte, onde quer que você esteja, e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti pela semana que nós tivemos e por estarmos reunidos mais uma vez, ou mesmo online, para podermos compartilhar da Tua palavra, crescermos espiritualmente, compreendemos, entendemos a Tua vontade para cada um de nós. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, crescer na nossa fé. Abençoa-nos nesse momento, ao abrirmos a Bíblia e ao meditarmos um pouco a respeito desse assunto tão importante. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre cada um conectado, cada membro da nossa igreja. Amém. Bom, talvez, não sei se é uma afirmação que pode ser feita com certeza, mas tradicionalmente nós temos em um dos discípulos de Jesus um apóstolo, e a Igreja Católica chama ele de santo, né? São todos santos, o santo que duvidava. O apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus, que tinha uma fé muito pequena. Bom, ele tinha motivos para isso, né? Nós sabemos que o que aconteceu foi algo que chocou os discípulos, chocou a cada um deles e especialmente a este. Jesus já tinha predito várias vezes que iria morrer. Os discípulos não entenderam, não compreenderam as profecias e o que Jesus dizia, e conforme ele profetizou, 3 dias, ele morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele começou a aparecer para algumas pessoas. Maria Madalena e outros viram Jesus ali mesmo no sepulcro, no domingo de manhã. Ele disse: eu vou me encontrar com eles na Galiléia, com meus discípulos, avisem. E Jesus se encontrou com os discípulos, mas nem todos estavam reunidos. Lembre-se que eles fugiram, se dispersaram. E agora eles estavam se reconectando, reencontrando. E num desses encontros, Jesus, sem bater a porta, aparece no meio deles, conversa com eles, mostra que ele ressuscitou e que ele tinha um corpo ainda humano, mas também espiritual. Porque ele não precisava passar pela porta, atravessou ali a parede e apareceu no meio deles. E os discípulos contaram isso para os demais. Os demais, com certeza, confiaram naquilo que eles disseram, mas um deles, Tomé, ele realmente demonstrou uma grande dúvida. Ele falou: não é possível, isso aí eu não acredito. Jesus ressuscitado, vocês têm certeza que é ele? Vocês viram ele? E ele questionava, né, aquilo. E eles disseram categoricamente o que aconteceu. Bom, vamos ver a história, esse pedaço, né? O reencontro de Jesus com Tomé, ou São Tomé, como dizem os católicos, aquele que duvida, que tem pequena fé.
João capítulo 20, verso 24 a 29, nós vamos ler, vamos pensar um pouquinho nesse homem de pequena fé. Veja só, João 20, 24 e em diante. Você pode encontrar aí. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu não creio de jeito nenhum, a não ser que eu possa ver com os meus olhos e tocar com as minhas mãos e colocar os meus dedos lá, né, nas chagas, nas marcas dos cravos. Deus é maravilhoso. Ele é muito paciente, muito bondoso, e ele entende as limitações humanas. Porque Jesus, sabendo disso, ele faz exatamente o que Tomé precisava para crer. Deus, ele está disposto a fazer exatamente o que for preciso fazer para que você creia, para que eu creia, para que, se há uma chance de qualquer ser humano nesse mundo crer nele, ele está disposto a fazer aquilo que é necessário para a nossa salvação, para que venhamos a crer. Porque sem crer não é possível receber a Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E então Jesus, ele vem. Verso 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, desta vez. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Shalom, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, ele foi ali por causa de Tomé. Ele não foi por causa dos demais, que já tinham visto, já tinham crido. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. E agora Tomé faz uma das declarações mais poderosas, grandiosas e firmes que encontramos na Bíblia. Tomé diz algo que os demais não disseram, com uma convicção, uma firmeza, uma segurança muito grande. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Quantas vezes você encontra no Novo Testamento, quantas vezes você encontra discípulos de Jesus chamando a ele de Senhor? Muitas vezes. Mas quantas vezes você encontra alguém declarando que ele é Deus? Às vezes filho de Deus, às vezes o Messias. Mas aqui Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Ele tocou, ele viu, ele creu, ele entendeu, aceitou e fez a sua declaração. Tu és meu Deus. Jesus diz a ele, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha só. Tomé faz a declaração mais forte e poderosa na Bíblia, dizendo, Jesus é Deus. E é o meu Deus. Mas ele fez isso porque ele tocou, porque ele viu, porque foi cumprida a condição que ele estabeleceu. Agora Jesus fala de você e de mim. Ele diz, Tomé, você creu, que bom, fico feliz por você. Mas bem-aventurado, feliz, abençoado, é aquele que vai vir depois de você, Tomé. Não vai ter o privilégio que você teve de ser meu discípulo, de aprender de mim pessoalmente, de acompanhar o meu ministério por mais de 3 anos, de me ver morrendo e ressuscitando. Não teve o privilégio de me tocar, de me ver, mas vai crer em mim. Porque vai crer no testemunho que vocês vão levar de tudo isso que vocês estão vendo aqui. Eles vão crer nesse testemunho. E o testemunho está aqui, ó, na palavra de Deus. Estes são bem-aventurados, os que não me viram, mas creram. Aqueles que não me verão e crerão em mim. Estes são os verdadeiros bem-aventurados. Veja, Tomé era um homem de uma fé bem pequena. Mesmo assim, Jesus entendeu a sua limitação, abençoou, esteve com ele e cumpriu aquilo que era necessário, segundo Tomé, para crer. E realmente
depois de ter cumprido o requisito que ele estabeleceu, ele creu. Disposto a dar a vida por Jesus e chamou de Deus, meu Deus. Mas quantas vezes nós vemos na história bíblica pessoas ali no Novo Testamento se encontraram com Jesus e tinham uma fé limitada? E Jesus deixou bem claro para os seus discípulos e para nós: é preciso haver fé, é preciso crer. Bom, Mateus 21, 22, você conhece esse texto, talvez, você é um estudioso da Bíblia, se você frequenta a igreja. Mateus 21, 22, Jesus diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Bom, se há fé, se você crê, você pede em oração, você vai receber. Então, o que pedir em oração? Crendo, recebereis. É a condição. A condição para receber algo em oração é crer. Crendo, recebereis. E Jesus deixou claro que esse crer pode ser bem pequeno. Pode ser bem limitado. Bem reduzido. A fé, Jesus disse, de o tamanho de um grão de mostarda. Bem pequena. Se houver uma fé, do tamanho de um grão de mostarda, um monte pode ser transportado. É assim que Jesus colocou. Então veja, é preciso crer. Mas mesmo se a fé é limitada, é pequena, é suficiente para mover a mão de Deus. É suficiente para que o milagre aconteça. É suficiente para que a resposta da oração venha. Então, nós precisamos ter fé e começamos engatinhando como um bebê e vamos crescendo. Precisamos ter uma fé, mesmo que seja bem pequena, como de um grão de mostarda. Alguns outros relatos bíblicos nos mostram pessoas de pequena fé. E uma vez Jesus, ele chamou os seus discípulos de homens de pequena fé. Você se lembra dessa história? Mateus 8, 26. Eles estavam num barquinho, num barco, atravessando o mar da Galileia para o outro lado, quando veio a tempestade. Jesus estava com eles. Jesus dorme, nada podia acordar, Jesus estava exausto. E agora, com o vento, a chuva, a tempestade, as ondas, eles achando que vão morrer, Jesus levanta e ele acalma a tempestade com algumas palavras. E o vento, a chuva, a tempestade, as ondas obedecem. Obedecem. E aí, Jesus diz o quê? Verso 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Homens de pequena fé. Ou seja, Jesus estava dizendo, se vocês tivessem uma fé um pouquinho maior, vocês fariam exatamente o que eu estou fazendo. Primeiro, vocês não teriam medo do vento, medo das ondas, medo de tudo isso, e poderiam, como eu fiz, repreender o vento, as ondas, e teria calmaria. Por isso Jesus disse, vocês são homens de pequena fé. Cresça na fé. Vocês não têm visto os milagres que eu tenho feito? Creiam. Não sejam tímidos. Veja, timidez. Timidez não é uma coisa boa, timidez não é uma coisa que vem de Deus. Então, nós não podemos ser homens e mulheres de pequena fé. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos ter uma fé pequena, mas ela deve estar disposta a deixar a timidez e clamar, rogar, pedir a Deus. Você se lembra também de uma outra história, onde um homem veio buscar um milagre de Jesus, mas a fé dele era muito pequena, era limitada. Geralmente, os grandes milagres que aconteceram porque as pessoas tinham fé. Elas criam, e Jesus deixou isso bem claro. Tua fé te curou, tua fé te salvou, vá em paz, seja feito conforme o que você pediu. Quantos milagres? Jesus sempre deixava claro. O que possibilitou esse milagre acontecer foi a tua fé. Veja o que aconteceu em Marcos 9. Marcos 9 relata aqui a cura de um jovem possesso. Jesus estava com seus discípulos no
alto do monte da transfiguração. E logo depois que ele foi transfigurado, os discípulos viram ele resplandecendo, brilhando em glória, como Filho de Deus. Elias e Moisés apareceram ali. E Pedro diz assim, vamos ficar aqui, vamos fazer umas tendas, a gente fica aqui porque isso aqui é o céu. Elias está aqui, Moisés está aqui, Jesus estava ali glorificado. E ele diz, eu quero ficar aqui. Jesus diz, não, não, não. Convém que nós desçamos, porque ainda tem trabalho para ser feito lá embaixo. Jesus sabia que tinha gente ainda que precisava dele. Entre eles, é o que aconteceu logo ali. Assim que eles descem, um pai vem com um filho que estava possesso, precisando do milagre, querendo o bem do filho, a libertação. E ele traz o filho até Jesus. Mas aí o que acontece? Verso 21. Marcos 9, 21. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha, já foi uma pergunta duvidosa. Se tu podes alguma coisa. Esse homem, ele estava vacilando na fé dele. Ele queria um milagre, ele precisava de um milagre. Ele amava seu filho. Mas ele duvidava. Se tu podes alguma coisa. Muito diferente de outras pessoas que se encontraram com Jesus com certeza, com convicção. E Jesus já tinha dito isso um pouco antes. Veja o que diz aqui, Jesus disse, verso 17, 18 e 19, um pouquinho antes na história. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxeste o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, o demônio, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz o menino. Ele chama de geração incrédula, falando dos seus discípulos que não puderam expulsar o demônio. Falta de fé, mais uma vez, falta de fé. Vocês precisam crer. Então, trouxeram o menino, ele diz que desde a infância aquilo acontecia. No verso 23, Jesus diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Para aquele que tem fé, tudo é possível, tudo pode. O homem tinha dito a Jesus, se podes, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Se você tem fé, você vai alcançar a graça, a bênção, a resposta, o milagre. E aí no verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou, em algumas traduções diz com lágrimas, mas ele exclamou com força dizendo, eu creio. Mas ele não cria de verdade. Eu creio, mas foi um eu creio assim, eu creio. E aí ele completa dizendo, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Então, Jesus o ajuda na sua falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E o milagre aconteceu. Jesus o ergueu pela mão, o levantou, e os discípulos perguntam, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus diz, algumas castas de demônios é só com meio de oração, e algumas traduções dizem, e jejum. Com meio de muita oração e jejum. Muito poder. Então veja, aquele homem tinha uma fé muito pequena, ele sabia disso. E Jesus colocou para ele a condição para o milagre. Meu amigo, é crer. Se crer, tudo é possível. Crer. Se você tem fé, tudo é possível. E aquele homem reconheceu, disse, eu creio. Mas aí ele percebeu, eu creio, mas não creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Então você, hoje nós estamos começando uma jornada. 4 semanas vamos estudar sobre a fé. Nós estamos no nível 1 hoje. Nível menor da fé. Bem pequenininha. Uma fé que duvida. Uma fé
que não crê completamente, mas ela está tentando, ela é suficiente. Por menor que seja a fé, ela é suficiente. Então veja, nós podemos sim receber bênção de Deus se nós buscarmos. Mesmo que Jesus nos chame geração incrédula, homens de pequena fé, Ele está convidando a buscar mais fé, crer mais, a crescer um pouquinho mais na fé. Aquele homem disse, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus o ajudou. Jesus disse, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, montanhas vão se mover, milagres vão acontecer. Então nós precisamos ter uma fé, mesmo que seja de Tomé, com condições, porque Jesus vai cumprir essas condições para você crescer na sua fé. O que você acha que aconteceu com a fé de Tomé, depois que ele tocou a mão de Jesus, tocou o lado de Jesus, viu Jesus ali, ele fez a maior afirmação, mais forte que nós encontramos ali entre os discípulos. Senhor meu e Deus meu. Mudou a vida dele. Então veja, cada problema, dificuldade que nós temos, que prova a nossa pequena fé, é uma oportunidade que Deus nos dá de mostrar o quanto Ele nos ama, quanto Ele está disposto a nos atender, nos ouvir. Porque nós temos que orar mesmo assim, confiar mesmo assim. Porque quando o milagre acontece e a resposta da oração vem, aquela fé pequenininha cresce. E quando acontece novamente, ela cresce mais um pouco, ela cresce mais um pouco. E se nós continuamos em comunhão com Deus, orando e buscando a resposta, essa fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, vai crescer e se tornar algo gigante. Mas nós precisamos fazer isso, buscar, orar e dar oportunidades para Deus mostrar o seu poder, o seu amor para cada um de nós. Que Deus abençoe você, que você possa crescer na sua pequena fé. Dê oportunidades a cada dia para que Deus opere na sua pequena fé, para que milagres aconteçam. E assim ela vai crescer. Semana que vem, mais 2 semanas depois, 4 semanas, nós vamos estar estudando sobre a fé. Hoje foi o nível 1. Semana que vem a gente vai relembrar um pouquinho sobre isso, sobre a fé bem pequenininha, e vamos para um nível 2 de fé. Uma fé um pouco maior, que confia um pouco mais em Deus. Até nós chegamos no nível 4, que é o ideal. E você vai aprender e vai crescer nesse seu relacionamento com Jesus, na confiança e na fé que nós precisamos ter nele. Que Deus abençoe você e que você desenvolva a sua fé, orando, pedindo, buscando em Deus, para que Ele possa fazer milagres por você e por aqueles que você ama. Vamos orar juntos, pedindo a Deus a sua bênção, mais uma vez. Querido Pai, nós sabemos que somos pecadores limitados e que a nossa fé é muito pequena. Nós queremos ter fé em Ti, para que os milagres aconteçam, para que nós possamos orar e ser respondidos e atendidos. Senhor, nós pedimos uma fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, porque nós sabemos que se ela for mesmo assim tão pequena, nós seremos abençoados e nós seremos respondidos. Abençoa-nos neste dia de descanso, que tenhamos a Tua bênção e a Tua presença conosco. Guia e dirige a nossa vida, nossa família, nossos irmãos e irmãs da nossa igreja. Abençoe a cada um conectado ou que vai ouvir essa mensagem depois. Pedimos estas bênçãos e agradecemos e louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você, que Deus dê a você um dia de descanso feliz e que você possa buscar fé. Peça crendo e Deus vai acrescentar fé a você. E você vai poder usá-la para orar por si e por aqueles que você ama, intercedendo por eles. Que Deus abençoe e um feliz sábado. Forte abraço.